Amados, a paz do Senhor, vamos aqui nesse vídeo responder a questão de número 2 do nosso quebra-cabeça da lição de número 4 do quarto trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte: em Oséias capítulo 11, verso 1, Deus diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas em Mateus capítulo 2, verso 15, diz que este evento se cumpriu em Cristo, não em Israel. Como harmonizar estes textos? E quem a profecia diz que Deus o amou? Eis aqui o versículo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mateus capítulo 2, verso 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Bom, são duas perguntas, né? Mas antes de mais nada, vamos aqui ler um texto, já tinha até preparado aqui para passar para vocês, para ajudar nessa resposta aí. Bem, em Mateus capítulo 2, verso 15, né, referindo-se a Jesus, não está contradizendo Oséias capítulo 11, verso 1, né, referindo-se a Israel, como vimos lá. Né? Jesus, tipificado em Israel, é o Filho de Deus chamado do Egito. O Espírito Santo, no Novo Testamento, está meramente enfatizando o aspecto tipológico, ainda não reconhecido no Velho Testamento. Israel sendo o tipo e Cristo sendo o antítipo. O que é antítipo? Antítipo é a realidade do Novo Testamento que foi tipificada no Velho Testamento. Claro exemplo da lei do duplo cumprimento profético, que diz: antes do infalível cumprimento maior, literal, complexo, definitivo, exemplo, a grande tribulação, as profecias às vezes podem ser cumpridas somente no sentido menor, simbólico, incompleto, temporário. Exemplo, a destruição de Jerusalém no ano 70, uma espécie de pequena amostra preliminar de que algum modo substitui, e de que modo algum, na verdade, né, substitui e impede o cumprimento total e literal da profecia. Né? Ou seja, no ano 70 você teve uma alusão de como seria a grande tribulação que terá cumprimento futuro. Tá? Aqui, a pequena amostra preliminar foi o tipológico filho de Israel, sendo retirado do Egito. E o cumprimento completo e literal foi o literal filho de Deus, sendo retirado do Egito. Certo? Então, existe uma outra explicação para isso, né? Mas acho que não convém dizer aqui. Talvez numa próxima oportunidade a gente pode abordar um vídeo extra. A gente pode abordar uma outra questão que envolve esses dois versículos aqui. Mas como eu preciso dar tempo para os senhores verificar outros vídeos, por causa da nossa correria da escola dominical, né? A gente vai nos ater somente a essa questão aqui. E respondendo à questão 2, a quem o texto diz que Deus o amou, né? Na verdade aqui em Oséias capítulo 11, verso 1, não é uma profecia para Israel. Que isso, Leandro? Como não é profecia? Não é. Sabe por quê? Porque, olha só, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Isso aqui já passou. Isso aqui é história e não profecia. O que é profecia? Profecia, ela é uma predição, tá? Então o profeta, ele tem que falar antes. Não é falar depois, não. Quem fala depois é pós-feta, tá? Quem fala depois, Deus me revelou esse negócio, eu sabia que era assim. Ei, profeta, fala antes então. Não fala depois, seu covarde. Aprenda a ser homem de Deus e mulher de Deus. Entrega o manto antes, certo? Então o profeta fala antes. Não fala depois. Quem fala depois é pós-feta, tá? Pós-feta. Muito bem. Então o texto aqui é uma história, porque isso aqui já aconteceu. Certo? Isso aqui não é uma profecia para Israel, porque isso aqui é passado. Ninguém profetiza para o passado. Né? Você pode ter uma revelação do passado, mas profecia não, gente. Pera aí. Tá de brincadeira comigo, né? Mas muito bem. Então isso aqui para Israel é igual o livro de Daniel. Daniel é tido como profeta, mas boa parte do livro de Daniel é história. Boa parte do livro de Daniel é história. Assim como também temos história nos livros proféticos. Não tem nenhum problema quanto a isso. Certo? Então aqui nós temos uma história. Tá? Porque já aconteceu. Bem, mas quando você vê na pergunta
A quem a profecia diz que Deus o amou? O texto não está dizendo que Deus amou Jesus aqui. Não é o foco do texto. Claro que Deus ama Cristo. Mas a questão é que a quem a profecia diz que Deus o amou? Ninguém, porque isso aqui não é profecia. Isso aqui foi uma charada que eu coloquei. Tá, Márcio? Isso aqui foi uma charada. Tá? Uma pegadinha. A quem a profecia diz que Deus o amou? Aqui diz que Deus amou Israel. Porém, é justamente no texto que não é uma profecia. Isso aqui é histórico. Tá, Márcio? O versículo 1 é histórico. Tá? Então, Oséias capítulo 11, verso 1 não é uma profecia para Israel, e sim um fato histórico. Então Israel, não é Israel o filho amado de Deus, né, na profecia. Tá? Muito bem, amados. Então, é isso. Tá bom? Nós já vamos aqui finalizar o vídeo. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.